E esse ano, a ascensão do Fortaleza na disputa pela liderança fez com que a gente passasse a trabalhar e analisar e projetar diretamente a disputa pelo título. Mas o Fortaleza entrou numa sequência que acabou sendo dura, uma sequência que incluiu o jogo atrasado contra o Inter, onde o Fortaleza foi derrotado. Na verdade, essa sequência começa no confronto direto com o Botafogo, onde o Fortaleza perde aquele confronto direto, é ultrapassado. Teria o jogo do Inter para recuperar a liderança, acaba perdendo para o Inter e nesse final de semana consegue um empate na Arena da Baixada, que em condições normais de temperatura e pressão deve sempre ser tratado como um bom resultado. Quando você está numa disputa tão dura, tão afunilada como é a disputa por um título, é que acaba ficando uma sensação de pontos importantes perdidos lá em Curitiba, mas a gente sabe que na prática não é exatamente assim. Dessa forma, Minhoca, o Fortaleza, que estava na frente do Botafogo, agora está 4 pontos atrás do Clube Alvinegro, e viu também um Palmeiras que depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores se tornou avassalador, tá? Então eu queria abrir esse raio-x com análise do que aconteceu nessa semana, dessa perda de posições do Fortaleza e do quanto a disputa pelo título deve ser mantida como foco, né, como meta, porque, queira ou não, são 4 pontos e ainda 12 rodadas pela frente. Então, Fred, eu vejo que no sentido dessa disputa de título, né, o Fortaleza está saindo do páreo, embora que ainda esteja numa diferença ali de 4 pontos, mas o nível da disputa já seria muito difícil, né? A gente já tinha falado isso, eu até tinha tratado isso há uns 2 raios-x, que a grande questão para o Fortaleza, acho que até antes do jogo do Botafogo, né? O que pesava contra o Fortaleza é porque ainda tinha mais um terço de campeonato a disputar, quando o Fortaleza assumiu aquela liderança. Então, por tudo que o Fortaleza vinha fazendo até então, era natural que a gente colocasse o Fortaleza, e eu coloquei, por exemplo, mas quando você via ali no final de uma janela um Palmeiras caindo nas Copas, né? E poderia ser o Botafogo, por exemplo, caindo nas Copas e hoje estaria com 100% de foco na Série A. E um Botafogo, né, que está aí com mais de 300 milhões investidos, a disputa ela é muito, muito difícil. Fortaleza tinha que continuar mantendo um ritmo alto. E a gente até comentava isso em alguns jogos, né, nos jogos que a gente analisava aqui, os pós-jogos, que o Fortaleza já estava conseguindo vitórias ali no aperto, né, a vitória sobre o Corinthians, sem jogar bem, né, uma certa dificuldade para jogar fora de casa com mais confiança, porque quando você olha, e eu até destaquei isso ao longo do dia, lá na rádio e podcast também, que os jogos fora de casa do Fortaleza, até mesmo as vitórias, quando você olha a soma geral da temporada, né? O Fortaleza, por exemplo, com esse jogo agora do Atlético Paranaense, chegou a 17 jogos seguidos tomando gol fora de casa. E é muito difícil você imaginar que uma equipe que vai brigar para título vai conseguir fazer isso com desempenho abaixo fora de casa. Apesar de que o desempenho fora de casa do Fortaleza nem é tão ruim assim, em termos gerais. Mas é na base de muito sacrifício, sabe? Porque a vitória sobre o Bragantino foi com dificuldade. O Fortaleza, por exemplo, teve um empate bem meia-boca contra a equipe do Rosário Central nas oitavas de final. Claro que ali você pondera o contexto, né? Que não, é um jogo de mata-mata, você joga fora de casa, o empate está de bom tamanho. Mas é diferente quando você vai pegar o Internacional, apesar de. Eu acho até que. Eu até citei isso aqui no sábado, o Cássio estava aqui, que eu acho que o grande erro do Vojvoda nesses 3 jogos passa muito pelo jogo do Inter, da maneira como ele foi escolhendo ali, fazendo as escolhas, porque o jogo do Atlético Paranaense se tornou um jogo muito difícil, o Atlético Paranaense jogou muita bola e o Fortaleza tem que comemorar esse empate que ele somou, e no jogo do Botafogo ele não conseguiu ser páreo, né? O Botafogo foi bem, bem superior, e nesse momento eu acho que o discurso, pelo menos eu acho, assim, se fosse analisar, e claro, o Fortaleza internamente analisa o jogo a jogo, é de fato olhar para quem está vindo atrás. A gente teve uma rodada onde o São Paulo venceu, onde o Bahia venceu, onde o Inter se aproxima,
tendo 2 jogos a menos. Então, nesse momento, eu acho que o Fortaleza agora tem que ter o cuidado para essa turma que está vindo atrás não tirar a possibilidade dele ter a vaga direta na Libertadores. Se por acaso o Fortaleza se reencontrar e conseguir manter uma distância ali, faltando 6 rodadas para disputar título, 8 rodadas, ok. Mas no atual contexto, eu acho que a realidade, que meio que já tinha sido desenhada nos últimos jogos, ficou mais concreta agora. O que o Palmeiras fez diante do Cuiabá e fez agora diante do Criciúma é um rolo compressor, assim. É uma equipe que vai estar jogando com toda a força máxima em todos os jogos possíveis. Vai, por exemplo, enfrentar o Vasco já na próxima rodada, que não vai ser nem em São Januário, o jogo vai ser em Brasília, por exemplo. Então, eu vejo que o Palmeiras, eu acho que eu até tinha destacado isso, o Palmeiras acho até que tem mais possibilidades agora, apesar do Botafogo também estar jogando bem, mas o Botafogo vai dividir a atenção aí com o Libertadores. Então, eu acho que o campeonato do Fortaleza, nesse exato momento, é tentar confirmar esse G4 até o final do campeonato e a depender se ele conseguir manter... Aliás, se ele conseguir voltar a ter um bom retrospecto como ele teve ali no segundo terço do campeonato, aí pode ser que ele ainda volte a falar nessa palavra, né, disputa de título, porque nesse contexto eu acho que hoje restringiu em 2 equipes essa briga de título, Botafogo e Palmeiras. Eu discordo, tá? Eu acho que eu até por um ponto que eu tinha falado pré-jogo contra o Botafogo, né? Que eu acho que não seria um resultado, uma derrota, um leve distanciamento que deveria mudar essa possibilidade, né? Que é muito rara, mas muito real, tá? Por isso que eu acho que assim, eu entendo essa preocupação do retrovisor, de olhar para trás, mas foram 3 jogos fora de casa, né? Foram 3 jogos fora de casa. E a gente tá vendo aí na tela, Pedro, pode até fazer o destaque, Pedro, dos aproveitamentos do Fortaleza, né? Dentro e fora de casa. Tem uma diferença considerável, muito considerável. O Fortaleza construiu essa campanha dele como mandante, né? E agora fez uma sequência que até acaba, a gente vinha, né, mostrando nos programas que o Fortaleza tinha essa diferença grande de jogos em casa, mas agora ficou linear, né? Fortaleza, como a maioria. Quem está com 26 jogos tem 6 em casa e 6 fora por fazer. E na próxima rodada, por exemplo, você citou esse jogo do Palmeiras, tinha um jogo contra o Vasco. O Vasco vendeu o mando de campo. Palmeiras. Só uma correção. Então o Palmeiras não está, então, né? O Palmeiras ainda tem mais jogos fora a fazer. Tem esse jogo agora no Mané Garrincha, que é meio que campo neutro. Tá? Ainda que a torcida do Vasco seja bem forte em Brasília. O Botafogo tem um clássico Fluminense, né, e Fortaleza tem um jogo contra o Bahia dentro de casa, que é um jogo extremamente acessível. Tá? Duro, mas acessível. Que pode encurtar de novo essa diferença aí. Por isso que eu acho assim, eu entendo todo o cuidado, porque parece que é meio proibido. É assim, menos acessível do que o dos outros, tá? É porque eu não acho que é cuidado não, Fred. Eu acho que é uma realidade mesmo. Assim, se você olha aqui o campeonato nesse momento, você tem um Palmeiras com foco total. O Palmeiras já é considerado uma equipe bem favorita a ganhar título. Acaba de passar a equipe. O Fortaleza vai ter que dividir a atenção com o Sul-Americana. O Botafogo com o elenco que montou. Então, assim, eu acho que a gente não precisa ter também... eu acho que até entendo, algumas rodadas atrás, a gente tem que falar que o Fortaleza briga para título. Nesse exato momento, o Fortaleza, além de estar mostrando uma queda, você está vendo que outras equipes têm mais poder e ainda estão na frente nesse momento. Por isso que eu acho que é aquele momento do ponto de inflexão onde Fortaleza, por exemplo, o jogo contra o Bahia não pode ser um 4º jogo sem ganhar. Porque o Fortaleza está naquele caminho onde, se não ganha do Bahia, aí já se obriga a ganhar do Cuiabá, e aí pode se tornar, como eu falei aqui algumas vezes antes, a situação do Botafogo do ano passado, que é tipo, e agora? Desaprendeu a jogar? Já não ganha mais nenhum jogo? Então, eu acho que nesse contexto, o Fortaleza ele está saindo da briga. Estou dizendo que ele acabou a possibilidade dele. Mas nesse contexto, olhando friamente mesmo, friamente. Sim, mas é friamente mesmo que eu estou olhando. Botafogo e Palmeiras, a disputa. Eu não acho. Não é o Fortaleza. Eu discordo completamente. Assim, eu acho. Inclusive, na hora que você fala, a gente tinha que falar que o Fortaleza estava na disputa pelo título, é que eu falo, é como se fosse um excesso de zelo tão grande que a gente falar da disputa. E ignorar que o time era o líder na 24ª rodada. A gente falar que a briga pelo título é como se a gente tivesse
cometendo ousadia, indo Não, mas não além. tinha que falar porque o time fazia por onde naquele momento. E Mas- faziam por onde, por isso que eu estava dizendo. Os últimos 5 vitórias do Fortaleza foram difíceis. Não foi. Olha o que o Palmeiras fez com o Cuiabá e com o Criciúma. Com Cuiabá e Criciúma, né, O Fortaleza, com força máxima, recebeu o Criciúma e teve dificuldade no jogo, entendeu? É isso que eu estou dizendo. É tão diferente o nível de disputa que o Palmeiras vai ter com o que o Fortaleza vai ter. Porque, assim, se o Palmeiras tivesse dividindo a atenção com outras Copas aí, poderia ser, mas nesse momento agora, assim, é porque talvez você está falando agora. Acho que daqui a 2 rodadas você vai entender, assim, eu acho que a tendência... Então, mas eu acho que daqui a 2 rodadas talvez saia, Minhoca. Eu não estou 100% com o Fred, não, mas eu estou mais do lado dele nessa situação. Porque eu acho que o Fortaleza naturalmente está mais distante da briga, mas não está saindo da briga. A pontuação não permite isso e o campeonato já está na reta final. Já está entrando na reta, já está entrando na reta final. Essa questão do Palmeiras, a gente já tinha alertado aqui. Na hora que o Palmeiras ficou só com o brasileiro, e tem até o discurso, agora vai ganhar só o Brasil como se fosse pouca coisa. Poderia ser tricampeão, algo que só o São Paulo conseguiu nos pontos corridos. E, enfim, ser campeão brasileiro, terminar ganhando uma competição, não tendo nenhuma questão física sul-americana, o Palmeiras seria um candidato natural. O que o Palmeiras fez é o que se esperava. O que o Fortaleza, o que cabe ao Fortaleza, é óbvio que ficaria mais difícil, ficaria de toda forma, e essa sequência fora de casa seria determinante para isso, na minha opinião, e foi 1,9, inclusive com o Mel, que a gente debateu muito isso, contrapondo, e a gente debateu muito isso na live de sábado, que está em um canal para quem quiser olhar, e para essa análise aquilo foi ruim, por isso que eu falei, só não vou dizer que foi bom empatar com o Atlético, porque eu já vi 2 derrotas e saiu líder e somou 1,9. Empatar com o Atlético no contexto antes de estrear no campeonato seria bom. Na hora que você era o líder da competição, esse foi o meu ponto. Então, nesse momento, o Fortaleza não é porque não teve essa sequência, que era uma sequência dura de qualquer forma, que ele não tem mais chances. As chances que o Fortaleza tem continuam sendo chances modestas. E só lembrando, eu não próximas falei que não ao Palmeiras. Chance. Mas não acho que o Fortaleza não tenha mais chance. Mas eu não falei isso, só lembrando. Eu disse que a disputa para mim hoje está entre Palmeiras e Botafogo como favoritos. É basicamente isso, Mioca. Eu estou dizendo, eu não acho que só está entre os dois. Mas é basicamente isso. Mioca, você falou que o foco do Fortaleza... Botafogo e Palmeiras está tirando Fortaleza. Pô. Você falou que o foco do Fortaleza nesse momento é o retrovisor, não deixar que os outros se aproximem. Sim, no momento porque o time que vem de 3 jogos sem ganhar e tendo um confronto contra o Bahia no próximo final de semana, e não deve ser com o time principal, possivelmente tem que ficar com o alerta ligado. Principalmente com o Bahia, que vai vir só focado agora na Série A. Então, no momento, e aí eu tô falando realmente pelo o desempenho de cada equipe e o potencial de cada equipe até o final do campeonato. O Fortaleza, nesse momento, ele tem uma chance bem menor do que ele tinha há 3 rodadas atrás. Isso é óbvio. Isso aí eu concordo também. Então, assim, é a mesma coisa se a gente for colocar... Por isso que eu falei, Mioca, que eu não estava colado com o Celso. Você acha que o Flamengo tem chance, Cássio? O Flamengo tem chance? Eu acho que tem uma chance muito pequena. Eu acho que o Flamengo não vai ter... Eu acho que seja muito pequena de jeito nenhum. Eu acho. Por isso, inclusive, quando você fala Botafogo, eu acho que o Flamengo, mesmo perdendo jogador, perdeu mais um hoje. Mas, assim, não acho que o Flamengo tenha pouca chance de ser campeão de jeito nenhum. Eu acho. De brasileiro, eu acho que, para mim, hoje está restrito a 2 equipes. Mas, enfim, é uma questão que eu observo, assim, das 2 equipes hoje do brasileiro que têm conseguido manter uma boa regularidade, um bom desempenho, juntando tudo, para mim é Botafogo e Palmeiras. As 2 equipes que hoje eu considero as favoritas a disputar esse título. Então, é mais pela questão do desempenho, do ritmo. O Fortaleza está dando um ritmo ali, tentando, conseguindo... Isso é que a própria classificação fala. O Fortaleza não é o segundo lugar, o Fortaleza é o terceiro. Então, assim, Palmeiras e Botafogo realmente já são. Primeiro, por todo o contexto e até pelo que a classificação diz. E agora, só para deixar bem claro o meu ponto, que é só esse. Eu não acho que o Fortaleza está saindo da briga. Agora, eu não acho que ele seja nem um pouco favorito nesse momento a um grande candidato nesse momento a ser campeão. Não é. Mas eu não acho também que acabou a chance. Agora, se você aqui, né, botaria R$1 para nesse momento Fortaleza ser campeão, não colocaria. Eu acho que até botaria talvez no Palmeiras e no Botafogo. É porque você ainda vê uma possibilidade. Eu já acho que está nesse momento agora, quando a equipe faz 3 jogos fora de casa e soma apenas 1 ponto, e tendo que ter que dividir a atenção agora no momento. Por exemplo, eu acho que é capaz do Bahia vir aqui e atrapalhar os planos do Fortaleza. Claro. Entendeu? Então, assim, é um jogo onde Fortaleza não pode perder. Até estou falando estrategicamente, visando até uma permanência no G4,
Fortaleza tem que, no mínimo, empatar. O ideal é vencer, porque aí você vai conseguindo, até, quem sabe, voltar de novo para essa disputa de título. Mas, no momento, 3 jogos sem ganhar e tendo essa decisão contra o Corinthians, você vai estar, queira ou não, com a cabeça voltada para a Copa, nesse momento. Então, eu vejo que, na minha avaliação, eu vejo que o Fortaleza, nesse momento, ele tem que só tomar o cuidado para que essa galera que está vindo atrás, o São Paulo, o Inter, o Cruzeiro, o Bahia, essas equipes, elas agora estão focadas, o São Paulo não, né, que está dividindo Libertadores aí, mas o Inter está focado só na Série A, o Bahia focado só na Série A, tem que estar de olho nessas equipes. Estou falando em termos de G4, Libertadores até o sexto, eu acho que o Fortaleza está bem encaminhado, mas para a vaga direta, aí eu acho que tem que ligar um certo alerta. Veja só, uma coisa que me incomoda é porque a gente já teve esses debates ao longo desses anos em outros focos. Era o Fortaleza em quinto, e aí o debate puxava. Não, mas o importante agora mesmo é garantir a vaga da Sul-Americana, olhar para quem vem atrás. Aí o Fortaleza agora é terceiro, a 4 pontos do líder, vai para 2 jogos em casa, e tratar a disputa pela liderança como algo que se distanciou, é o que eu digo. Eu acho que às vezes há um excesso de zelo no debate. Uma coisa que todo mundo concorda, meu, que é claro que depois dessas rodadas, e essa foi a abertura, o Botafogo aumentou o seu percentual de favoritismo, o Palmeiras aumentou o seu percentual de favoritismo e o Fortaleza diminuiu o seu percentual de favoritismo. Mas quando a gente debateu da última vez, a gente colocou em níveis muito parecidos. O de Fortaleza e Palmeiras, por exemplo. A gente colocou em níveis muito parecidos, dito aqui isso. Claro que o Palmeiras veio na remada. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: eu não sei quando a gente vai ter outro time do Nordeste numa segunda posição com 26 rodadas, numa liderança com 24 rodadas. No terceiro lugar, a gente chega. Aí quando chega, diz, não, veja só, o que a gente construiu aqui não é uma campanha para falar em título, é uma campanha para tentar ter proteção de G4. Fred, se você estivesse falando de uma equipe que não fosse jogar agora, terça-feira, amanhã no caso, contra o Corinthians, eu estava coberto de razão com você. Coberto. Mas o Fortaleza vai dividir a atenção com a Copa Sul-Americana. Viaja o Botafogo muito. Também. O Botafogo vai jogar Libertadores. O Fortaleza também, fretou um voo para o Rio Grande do Sul. Teve que fretar mais outro voo para ir para o Paraná. E fretou um voo para voltar para o Fortaleza. Tendo que jogar. Já diminui o desgaste com esse mas assim, em 7 dias, o Fortaleza jogou quarta, sábado e joga amanhã. Em 3 dias, em 3 locais diferentes. Ele não teve 2 jogos em casa. Ele vai ter agora. Joga o Corinthians e depois, no sábado, vai enfrentar o Bahia. Então, assim, é um contexto que, por mais que a gente está vendo uma equipe do Nordeste conseguir bater numa primeira colocação, numa 24ª rodada, como o Fortaleza conseguiu, a gente não pode, eu acho que assim, fazer desse momento, tipo, e vai deixar agora escapar essa possibilidade. Não é deixar escapar a possibilidade. Se o Fortaleza tivesse a diferença de pontos que o Botafogo teve no ano passado, aí possivelmente a gente poderia estar falando isso. Não, ele estava ali páreo a páreo contra essas equipes e simplesmente em 3 jogos o Fortaleza está saindo dessa disputa. E aí é o quanto vale nesse momento o Fortaleza ficar, digamos, coloca o time titular contra o Corinthians, coloca contra o Bahia e vai colocando, e agora não poupa mais. Eu acho que nesse momento o Fortaleza... Na verdade, isso nunca aconteceu, ele precisa fazer isso. Veja, se o Fortaleza fizesse isso seria um fato novo. Na verdade, mas não fez isso em nenhum momento. Mas por isso que eu estou dizendo que, nesse contexto que eu vi algumas pessoas falando assim, era para ter colocado mais jogadores titulares no jogo contra o Atlético Paranaense. Não tinha como, Jogou quarta, joga sábado, já tem que jogar na terça-feira. Então, no contexto que o Fortaleza tá, essa disputa pelo título, volto a falar, não é que ela acaba por completo, mas ela se torna muito mais difícil, porque quem está à frente são 2 equipes de um alto nível de performance. Nesse momento, o que o Fortaleza precisa fazer, na minha avaliação, e que é muito difícil, é bom lembrar, seja G4 da Série A, só o Fortaleza conseguiu no Nordeste, Só o Fortaleza conseguiu. Então, nesse momento, se o Fortaleza terminar em 4º, 3º colocado, é uma campanha da porra, É uma campanha da porra. Agora, se por acaso acontecer o óbvio, que é Botafogo e Palmeiras está disputando o título, cara, não tem nada de absurdo o Fortaleza, nesse momento, ter que segurar e começar a... Claro que não tem, eu só não acho que a gente tem que ficar usando esse paraquedas todo santo comentário, do Fortaleza. Não, mas não é paraquedas. É que parece que é um cuidado, assim, dizer... Não, eu não acho. De não criar nenhum... Não,
ponto Não, de porque frustração. eu A acho gente que só sabe que se o Fortaleza for terceiro, não tem uma vírgula de frustração. A gente pode Esse é tatuar o isso ponto. Eu aqui, acho a que gente não pode teria, tatuar. mas não Apaga esse se negócio aqui permitir dizer embaixo, que o time escreve está assim. disputando algo que ele está É, disputando. assim, a gente Mas não tem que. Apaga tudo que tá escrito aqui embaixo e bota assim no lugar. Tatua aqui no programa. Não é frustrante se for. É espetacular se o Fortaleza terminar no G4. Ponto. Isso é um ponto de partida, pô. mas é porque eu acho só há 2 pontos e eu acho de divergência entre a gente. Você está falando que o fato do Fortaleza, nesse momento, vir, ou pelo menos o discurso vir com esse paraquedas, digamos, é sair um pouco do que é a realidade do que está hoje a classificação. Eu acho que a realidade do Fortaleza não era a realidade do Fortaleza. Não era nem o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo, não era nem acima da média. Era muito acima da média. Muito acima da média. Na média, se a gente fosse olhar talvez o Fortaleza estaria ali com Bahia, com Atlético Mineiro, com Internacional. Ok, Entendeu? mas não está. Vê só, eu sei. quero falar o seguinte: eu sou torcedor do Fortaleza. Não é, né? Não, certo, mas Não, vamos lá, eu sou torcedor do Fortaleza. Sábado, compro o ingresso, vou pro Castelão. Eu não vou pensando em olhar o resultado de Fluminense e Botafogo, pelo amor de Deus, para ser ali, para voltar a disputar, para encurtar a liderança. Eu vou ficar olhando para resultado. Olha, mas assim, eu tô vendo uma turma mais olhar, tipo assim, ó, tem que começar a olhar para o Internacional. Hoje, por exemplo, quando ganhou do Cuiabá, tipo, ó, já são 2 jogos aí para o Cuiabá fazer. Nesse momento, e aí é que tá, é até natural que isso aconteça. Quando o time tá 3 jogos sem ganhar, o cara já fica imaginando o que está acontecendo, por que o time parou de jogar. O time já estava apresentando esse mesmo futebol e até em outras partidas, só que ganhava, jogou mal contra o Corinthians e ganhou, por exemplo. A questão é porque ficar talhado, às vezes, no resultado, sem olhar o desempenho. O Fortaleza conseguiu fazer muitas vitórias, o Cássio até falou aqui no sábado, sem jogar bem. E é isso mesmo. O Fortaleza conseguiu seus resultados. Nesse exato momento agora, é tentar melhorar o desempenho para ver se consegue voltar a vencer, tentar aproveitar daquilo que ele tem de muito bom, que são jogos dentro de casa, porque e aí é só uma percepção minha, certo? Eu acho que para a pontuação para título nesse momento, e eu estou olhando mais para o Palmeiras do que para o Botafogo, eu acho que vai ter 75 alto. 75 alto. Porque algumas rodadas atrás eu falava que Fortaleza talvez precisasse de 74, 75. Eu já acho que o Palmeiras é capaz de fazer 27 pontos nessas rodadas aí que faltam 28. É capaz. O Palmeiras hoje é capaz, focado como está focado. Então, assim, nesse momento eu não tenho como dizer assim, Fortaleza, vai lá, continua acreditando. Quando, na verdade, você tem um time que em 15 minutos está fazendo 3-0 no Cuiabá, está fazendo 3-0 no Criciúma. Então, assim, seria muito loucura da minha parte. Nesse momento, eu ainda estou dizendo que Fortaleza briga fortemente pelo título, enquanto eu não estiver vendo uma reação. No momento, Fortaleza precisa voltar a vencer para demonstrar que está voltando para a disputa. Nesse momento, ele está saindo dessa disputa. Nesse momento, ele está se afastando dessa briga pelo título. E o Inter está chegando, né? Porque ganhou do Cuiabá. Sim, se ganhar os 2 jogos, o Inter já vai para 41. O Inter hipotético estaria 5 pontos abaixo do Fortaleza. Já é um alerta. O Inter hipotético também virou assim, ganhou do Cuiabá, viram a... Os jogos, aliás, do Internacional. Do Fortaleza, peraí, pô. Aí os você jogos, tá aliás, do Internacional são contra o Flamengo. Ó, é só olhar aí, pô. Olha a sequência e contra o Bragantino. Os 2 dentro de casa, né? Não, Bragantino fora. Bragantino fora. Vamos lá, Pedrão. O que é que você destaca aí? Traz. Eu estava vendo até aqui na projeção de pontuação, né, nessa projeção ajustada, a projeção final de Palmeiras e Fortaleza nesse momento é muito próxima, né? É claro que isso é um número frio. Nesse número não consta tudo que a gente falou aqui, do foco 100% do Palmeiras, da arrancada. Mas no número frio ainda ali é 72,2, 71,8, né? A projeção ajustada muito próxima, né? E assim, Fred, é claro que esse recorte que a gente está falando aqui hoje, né? Ele deixou o Fortaleza um pouco mais longe da briga, com menos possibilidades. Mas eu também não consigo tirar o Fortaleza da briga totalmente. Há 2 rodadas atrás, a gente viu o Fortaleza ali, obviamente, numa posição muito melhor, e a gente sabia que ele teria, nesse momento agora, um recorte de tabela complicado, que certamente se distanciaria mais,
Mas o campeonato é muito dinâmico, né? A gente está falando de um campeonato que agora, no sábado, tem rodada envolvendo Botafogo, envolvendo Fortaleza, e não seria nenhuma surpresa a gente terminar o sábado com o Fortaleza a 1 ponto do Botafogo. Nenhuma né? surpresa, nenhuma. Nenhuma. São 3 jogos que eu acho que são 3 jogos de nível de dificuldade parecidos. Diria até que seria natural. Claro que o Botafogo é favorito diante do Fluminense, mas não seria nenhum absurdo tropeçar e o Fortaleza vencer o Bahia. Então, acho que o recorte ele pesa muito. Mas é claro que numa briga pelo título, você só conquistar 1 ponto em 9 disputados deixa suas marcas, né? É evidente. Mas eu não consigo ainda excluir o Fortaleza da briga, não. Para mim tem chances, a chance nunca foi enorme. O Fortaleza era aquele time que estava ali esperando uma oportunidade, não era o favorito, e acho que continua nessa mesma prateleira para mim, um pouco mais complicado, mas nada que seja grave, assim, né? Acho que continua tendo chances, e sábado se a gente estivesse fazendo esse programa aqui, e certamente a gente vai ter programa lá no sábado, a gente já estaria traçando outro cenário, né? Você falou sobre as projeções ajustadas, e aí tem 2 pontos que pesam, né? Primeiro, a tabela, e aí Minhoca trouxe um dado aí sobre o Palmeiras, que ele enxerga com muita tranquilidade o Palmeiras fazer 26, 27 pontos. Eu também acho, não seria nenhum absurdo, tanto pelo foco, como também pela tabela que tem. Mas o Fortaleza, por sua vez, ele vai ter que evoluir um pouquinho mais a atual projeção dele, né? Acho que continuar na briga. Claro, concordo também com o Minhoca que tem que sempre olhar para quem está atrás, mas na medida que você foca o título, você acaba se distanciando também de quem está atrás, né? Então, acho que o foco principal tem que continuar sendo o título, e concordo muito com o Fred também, né? Acho que a gente não tem que ter nenhum pudor e falar que o Fortaleza tá na briga, não. Tá muito na briga.